Natália, o programa aprovado pelo PT em 2020, chamado Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, prevê a abertura de um novo processo constituinte. Qual é teu ponto de vista a respeito? Você acha viável isso? Olha, esse é um debate que vem sendo feito há vários anos, né? E parte da concepção de que a Constituição brasileira atual, ela, embora comparativamente ao que se tinha antes, né? Até porque tínhamos um regime de ditadura, tenha sido um avanço significativo, né? A gente tenha conseguido estabelecer aí uma série de, em tese, garantias democráticas, direitos previstos, a gente sabe também que o processo dela foi de muita disputa política, de muita predominância do poder econômico, que fez com que as próprias características dessa Constituição, ao mesmo tempo em que permitiam o avanço em várias áreas de cidadania na vida do povo, também trazia ela mesma limitações a isso. Se a gente for pensar o próprio formato do nosso sistema político, e para isso não é preciso maiores pesquisas do que ver a composição, historicamente, do Congresso Nacional, a gente vai ver que a gente tem um sistema que privilegia que a elite esteja no poder, que faz com que o nosso Congresso tenha uma distorção de representatividade. Hoje tem muito mais representante lá da elite, da burguesia, do agronegócio, da bancada do BBB, do que da classe trabalhadora, né? E para essas distorções serem corrigidas, seria necessário, sim, um processo constituinte que trouxesse, aí sim, um novo formato institucional que garantisse que algo que era para ser muito simples, né, na democracia, que a maioria do povo tivesse a maioria da representação, que a maioria do povo tivesse direito a não estar sujeita a interferências econômicas absurdas no processo político, fazendo com que a gente tenha a cada legislatura um congresso que representa muito mais as elites do que o povo. Então, a gente sabe, no entanto, que como a gente vinha falando antes, né, não dá para compartimentalizar. É só aprovar uma Constituição nova. Não é assim que funciona, né? O próprio processo político necessário para que um processo constituinte resulte em algo positivo, que signifique avanço e não retrocesso, depende muito, né, da correlação de forças que a gente consiga construir, e a gente deve buscar isso na sociedade, né, de defesa dessas pautas, de defesa dessas bandeiras, para elas terem força suficiente para serem materializadas na institucionalidade, né? Não é algo que tem como vir simplesmente de cima, até porque, em termos de hoje, né, com uma legislatura como a de hoje, era mais fácil representar um retrocesso, né? Então, é algo que tem que ser combinado com essa defesa dessas bandeiras que fiquem fortes o suficiente para serem institucionalizadas numa Constituição, através de um constituinte. Numa situação dessa, provavelmente o governo vai ser acusado de querer dar golpe, de romper com as regras do jogo, etc., que foi algo que o governo Lula e o governo Dilma evitou ao máximo. Muita gente chama isso de republicanismo, que considera que esse foi um erro do PT nas gestões anteriores. Você acha que o PT errou nesse republicanismo, nesse chamado republicanismo, confiando demais no compromisso democrático da burguesia, na crença da neutralidade das instituições, etc., o desprezo pela questão militar, né? Como que você vê essa situação? Essa crítica, para você, é procedente? E como isso é vivido no parlamento por você e dentro do partido? Olha, primeiro eu queria até comentar esse termo, né? Republicanismo, para não... Às vezes, quando as pessoas escutam essa palavra, acha que quem está criticando o republicanismo está criticando, não sei, que haja uma república. Né? Não é disso que se trata, né? Na verdade, quem faz crítica à república tem um setor monarquista, por incrível que pareça, tem um setor monarquista no Congresso Nacional. Uma coisa a gente... Monarquista em que sentido? Do monarca ou da monarquia? Monarquista de defender que a gente tenha um rei, um imperador. Achei que você estava falando que tem gente nazista no Congresso também. Tem? Nossa, esse tipo de coisa que é inaceitável, né? Mas o que eu estava tentando era dialogar aqui com quem está nos escutando para entender qual sentido a gente está dando a esse termo, né? Republicanismo, que é justamente essa crença em que as instituições da República seriam neutras, né?
essa crença em que existiria uma imparcialidade das instituições, em que existiria um compromisso automaticamente democrático de que todos os setores da sociedade teriam esse compromisso. E a gente viu que isso não é verdade, né? A gente não precisa ir muito longe na história da República, a gente só precisa ir nos últimos 5, 6 anos para tirar várias lições, né? A primeira lição é que esse compromisso democrático não é um consenso na sociedade, né? Os setores da burguesia brasileira, da elite brasileira, não aderiram em nenhum momento a esse compromisso como algo pactuado, como um pacto civilizatório. Não existe isso, né? Não há esse compromisso democrático consensuado na nossa sociedade. Essa é a primeira crítica a se fazer a quem acredita que existe esse consenso e que as instituições funcionam em torno dele, né? A segunda é essa crença na neutralidade das instituições, né? Que é um desprezo, inclusive, pelo processo histórico, porque se a gente sabe que as instituições são compostas de pessoas, se a gente sabe que, inclusive, dentro do capitalismo, as instituições têm características de classe que servem à manutenção de uma série de elementos do que a gente chama de status quo, né, do estado das coisas, como achar que as instituições são neutras, né? E, por fim, não tirar a lição disso, né, no sentido de que, depois de tudo que a gente passou, é possível acreditar em que haja uma imparcialidade dessas instituições. Por exemplo, o STF chancelou a interdição da candidatura de Lula, o STF chancelou a prisão de Lula, o STF chancelou o impeachment contra o golpe contra a presidenta Dilma. É possível dizer que há uma neutralidade nessas instituições? É preciso dizer que não há qualquer interesse político que afete as decisões dessas instituições? Não é possível. Né? Da mesma forma, não é possível achar que as instituições como o Ministério Público e outras não são formadas por pessoas, né? Elas não são entregues por uma entidade divina para funcionar de forma automática, como se estivessem descoladas da realidade. Então, talvez essa crença faça muita gente achar que, justamente, é só a gente fazer uma aliança, juntar os partidos, que a gente vai conseguir governar de acordo com toda a normalidade democrática, como se o que tivesse em jogo não fosse uma luta política muito intensa na sociedade, né, da luta de classes mesmo, que não se trata só de ganhar a eleição e aí as instituições vão funcionar normalmente. Não foi só Bolsonaro que trouxe instabilidade democrática, que trouxe a exposição de que essas instituições não são neutras. A gente já vinha vendo isso há muito tempo, né? E não são coisas que é mais possível ignorar.